Hoje eu quero falar sobre o tempo e o modo de Deus. O tempo e o modo de Deus. Nós acabamos de ler em Eclesiastes 8, 5, a parte B do versículo. Na versão revista e corrigida, ela diz assim: o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. E eu quero frisar essas expressões nessa noite para falar sobre isso, sobre o tempo e o modo de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é o eterno, amém? Aquilo que a palavra de Deus chama de o grande El Olam. Ou seja, o nosso Deus, Ele não está preso ao tempo. Nosso Deus não está preso ao tempo. Não há horas, dias, meses, anos, décadas, séculos ou milênios para o Senhor nosso Deus. Ele não está preso a tempo. Como disse Moisés no Salmo 90, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Isso significa, queridos, que para o nosso Deus, tudo é uma questão de ser ou não ser. De é ou não é. Tudo é permitido ou proibido. Tudo é certo ou errado, sempre no presente. Eu vou explicar. Porque Deus, Ele não foi, Ele não será, Ele é. Quando na sarça, no episódio da sarça ardente, Moisés indaga ao Senhor e diz: olha, quando me perguntarem quem me enviou, o que eu devo responder? E a tradução nossa em português, né? O Senhor responde então: diga, o eu sou te enviou. Então Deus não foi, Deus não será o nosso Deus. Ele é. Da mesma forma, o nosso Deus, Ele não fez, nem fará, Ele faz. Porém, nós não somos eternos como o Senhor nosso Deus, e por isso Ele é o eterno, o único. Mas nós não somos eternos como o Senhor nosso Deus, a quem nós servimos. Ainda que nós tenhamos a certeza de que um dia nós receberemos dele a vida eterna, por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí viveremos para sempre ao seu lado. Mas aqui e agora, e mesmo depois na eternidade, nós somos seres limitados ao tempo, de uma maneira que Deus nunca foi, nunca será. Ele não é preso ao tempo. Então, quando nós utilizamos expressões assim como, por exemplo, tempo de Deus, na verdade, nós estamos falando de um momento que tem a ver conosco e não com Deus. Porque Deus não tem tempo, eu acabei de dizer. O tempo de Deus, portanto, não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Ou seja, o que nós chamamos de tempo de Deus é o tempo em que Deus deseja realizar algo em nossas vidas. E o tempo em que Deus deseja realizar algo em nossas vidas é sempre hoje, agora. Deus quer realizar algo na sua vida hoje, aqui, agora. Amém? No momento, por exemplo, em que eu fui concebido no ventre da minha mãe, a vontade de Deus para a minha vida era a mesma que é hoje. E também será a mesma no meu último dia de vida. A vontade de Deus não mudou 1 centímetro para a minha vida, desde o dia que eu fui concebido até agora, ou até meu último dia de vida, da mesma forma na sua vida. Ou seja, o tempo de Deus para nós é hoje, é isso que eu quero dizer. O que Deus deseja realizar na sua vida é hoje, é agora, é já.
eu afirmo sem medo de errar para vocês, que hoje mesmo, Deus quer realizar algo em sua vida, hoje. Mas talvez surja a pergunta no nosso coração, na nossa mente: ok, pastor, Deus quer realizar algo na minha vida hoje, mas como Ele fará isso? Aqui nós nos deparamos então com o modo, que é a maneira como Deus age. Por isso, o tema da mensagem é o tempo e o modo de Deus. Nesta vida, pense comigo aqui, não se perca aí, não deixe a sua mente devagar. Concentra aqui comigo, que Deus quer falar algo profundo ao nosso coração. Nesta vida, meus amados, nós nos deparamos sempre com uma de duas situações. Uma em duas possíveis. Primeiro, nós nos deparamos com circunstâncias que estão além do nosso querer, além da nossa escolha, além do nosso controle. Ou, número 2, nós nos deparamos com circunstâncias que estão dentro do nosso querer, dentro da nossa escolha, dentro do nosso controle. Poderia dar um exemplo. Ao sair de casa, você não sabia, como não sabe, se ia chover ou não. Ok? Você pode chover? Pode ou não pode? Daqui até o horário da gente ir embora. Pode. Algum de nós tem algum controle sobre isso? Não. Então essa é uma circunstância que está além do nosso controle, está além do nosso querer, está além de uma escolha que a gente possa fazer. Eu queria que não chovesse, mas pode chover assim mesmo, mesmo a gente não querendo. Então é uma circunstância que está além. Agora, ao vir para cá também para a igreja, você foi lá no seu guarda-roupa, no seu closet, né? Você abriu assim, andou lá por dentro, não foi? Quase se perdeu lá dentro, de tão grande. E você fez o quê? Você decidiu vir exatamente com essa roupa que você está aí hoje. Ou apareceu algum anjo lá, veste essa roupa aqui hoje. Foi assim? Não. Você escolheu, certo? Então, uma circunstância que está dentro do nosso querer, da nossa escolha, do nosso controle. Então perceba, a gente está todos os dias na vida lidando com esses dois tipos de circunstâncias. Tem coisas que estão além do nosso querer, além do nosso controle. Tem coisas que estão dentro do nosso controle, dentro das nossas escolhas. O primeiro tipo de situações, aquelas que estão além do nosso controle, dispensa comentários, porque independe de nós. São coisas que estão relacionadas à soberania de Deus, e Ele vai fazer da forma que Ele entender que tem que ser feito e acabou. Então, são coisas que estão além do nosso controle. Agora, o segundo tipo de circunstâncias com as quais nos deparamos nessa vida, todos os dias, são aquelas circunstâncias que dependem de nós. Ou seja, são questões que têm tudo a ver conosco, que têm tudo a ver com a nossa responsabilidade pessoal. No texto que nós acabamos de ler, o sábio rei Salomão, ele está tratando desse segundo tipo de circunstância. Ele está tratando de coisas que nós podemos discernir o tempo e o modo de Deus para a nossa própria vida. Então ele diz, o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo ali, ou o modo. Mas a pergunta permanece. É uma palavra reflexiva para nós nessa noite. A pergunta permanece. Como você e eu, como nós, podemos discernir
o tempo e o modo de Deus na nossa própria vida. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o tempo de Deus. Vou falar sobre o tempo e o modo de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo de Deus. Vamos a uma outra porção do texto sagrado, em Eclesiastes 3, um texto conhecido nosso também. Eclesiastes 3, versículos de 1 a 8. Vamos a essa porção para falar sobre o tempo de Deus. Eclesiastes 3, versículos de 1 a 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Os irmãos, há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Veja bem, perceba a profundidade do que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Eu pergunto para você, qual é o tempo de Deus para a sua vida hoje? Hoje. Qual é o tempo de Deus para a sua vida hoje? Percebam que há diferentes tempos nesta vida terrena. Essa vida terrena é um período de tempo que nós passamos aqui. E ao longo dessa vida terrena, há diferentes tipos de tempo. É isso que a palavra está nos ensinando em primeiro lugar. E com eles, com os diferentes tipos de tempo, surge a necessidade então de quê? De discernimento, para saber o modo como nós devemos agir, porque cada tempo exige de nós um determinado modo de agir. Percebam também que nenhum desses tempos na vida, ele começou no versículo 1, volta lá por favor. No versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o quê? Propósito. Perceba então que nenhum desses tempos da vida é sem propósito aos olhos de Deus. Nenhum deles. Aos olhos de Deus tudo tem propósito. Todo o tempo tem o seu propósito. Então eu pergunto de novo, qual é o tempo de Deus para a sua vida hoje? E eu poderia aqui vestir uma capa ou dar uma aura de espiritualidade, além do que realmente há de espiritualidade nessa pergunta, e como se, olha, Deus aqui quer te dar a direção para a sua vida, ou quer te revelar qual é o tempo dele para a sua vida. Não, mas eu estou fazendo essa pergunta para você nessa noite. Qual é o tempo de Deus para a sua vida hoje? É o tempo, por exemplo, de coisas nascerem na sua vida, ou é o tempo de deixar algumas coisas morrerem, por exemplo? E o sentido aqui é figurado, tá? Por exemplo, alguns ciclos da sua vida talvez estejam no tempo de terminar isso aí. Você já vem dando uma volta, vivendo um ciclo, ou quem sabe até vivendo em círculos, né?
E talvez seja o tempo onde Deus está falando, ó, está no tempo de sair e morrer já. Está no tempo de encerrar esse ciclo. Está no tempo de concluir essa etapa aí, partir para uma outra fase, para um outro momento, para um outro tempo. Será que é tempo de deixar algo nascer na sua vida? Será que é o tempo de se permitir, de se abrir para algo novo, para um novo ciclo, para um novo momento, para uma nova etapa, para uma nova estação? São sempre momentos que lançam muita dúvida sobre nós. O que fazer, como fazer, quando fazer? Às vezes você tem certeza de que é o momento de fazer algo, ou de que precisa fazer algo, mas não sabe quando nem como. Às vezes você sabe quando precisa fazer algo, mas não sabe o que nem como. Às vezes você até sabe como fazer, mas não sabe quando. Qual é o momento adequado? Qual é o tempo certo? Será que é o tempo de plantar coisas na sua vida? Ou é o tempo de colher coisas que você já vem plantando lá de trás? Essa é uma outra questão interessante para a gente refletir, porque, sobretudo, em dias que nós vivemos, nos dias onde a virtude ou o hábito de esperar está cada vez mais fora de moda, porque ninguém quer esperar por absolutamente nada. Ninguém quer esperar por nada. Será que o tempo de Deus para você é um tempo de plantar, o que significa que você não vai colher agora? Porque se o tempo de Deus para a sua vida hoje é um tempo de plantar, a primeira coisa importante que você tem que saber, obviamente, é que você precisa plantar. A segunda coisa, talvez muito importante, é que você saiba que você não vai colher nada agora. Porque não é o tempo de colher, é o tempo de plantar. Então perceba que se eu sei o tempo de Deus para a minha vida, se eu consigo ter o discernimento do tempo que Deus está propondo para a minha vida, de qual tempo eu esteja passando na minha vida, as minhas expectativas vão se alinhar com a vontade de Deus. E o resultado disso vai ser paz, contentamento, esperança, fé. Por quê? Porque eu não estarei ansioso por algo que não seja para esse momento, por algo que não seja para essa estação, para esse tempo. Será que o seu tempo é o tempo de colher, como eu falei, algo que você já veio plantando lá de trás? E quem sabe Deus esteja agora te dando um tempo de colheita, está no tempo de colher. Então, se está no tempo de colher, o que você tem que fazer? Colher. Mas uma coisa sobre colheita é que eu nunca vi uma colheita, as pessoas andando no meio da plantação e as frutas pulando sozinhas no colo da pessoa. Já viram isso? Não. Uma coisa sobre colher é que colher também dá trabalho. Colher também exige de nós que a gente arregace o quê? As mangas. Que você vá para cima. Então, se é um tempo de colher, talvez seja um tempo de avanço, um tempo de partir para cima. Um tempo de deixar o medo de lado e entender que Deus, que você já semeou muita coisa e Deus está te dando um tempo agora de você colher essas coisas que você veio semeando na tua vida. Mas os tempos de Deus não param por aí. Será que o tempo de Deus para a sua vida hoje, será que não é o tempo de você matar algo que desagrada a Deus
e que ainda insiste em estar na sua vida. Porque nós vimos aqui, tem um tempo de matar, não é matar ninguém não, porque a palavra de Deus diz não matarás. Então, a palavra de Deus não se contradiz. Ele está usando uma linguagem, né, poética, figuras de linguagem, para a gente refletir. Será que não é o tempo de matar algo que desagrada a Deus na nossa vida? Como o velho homem, por exemplo, que não tem jeito. O velho homem tem que morrer. Ele tem que morrer. Para você viver uma nova vida com Cristo, o velho homem tem que morrer. Sua velha natureza tem que morrer. Você tem que matá-la sem dó nem piedade, para que você possa viver a nova vida que Cristo te promete. Ou será que não é tempo de matar um determinado comportamento que desagrada a Deus? Ou um pecado que insiste ainda em permanecer na sua vida? Não daqueles cabeludos, né? O pessoal chama de pecados cabeludos, então eu criei os pecados carecas. Porque já que tem os cabeludos, né? Então tem os carecas. Os carecas são aqueles bonitinhos, que brilham assim, né? Porque ninguém se incomoda com eles, só com os cabeludos. Mas que desagradam tanto a Deus, quanto adultério, fornicação, roubo e por aí vai. Será que não é o tempo de matar algumas coisas na nossa vida que desagradam a Deus? Será que não é o tempo de curar a sua alma nas emoções? Será que não é o tempo de buscar no Senhor cura para a sua alma, de curar suas emoções mal resolvidas, quem sabe aí, seus traumas, seus complexos? E uma coisa interessante sobre a nossa alma é que ainda não criaram, né, nem uma tomografia, nem uma ressonância que consegue escanear a nossa alma, certo? Esse exame ainda não existe. Mas o nosso Deus, Ele verdadeiramente nos sonda. O salmista fala: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Sabes tudo de mim. Quando me assento, quando levanto, o Senhor esquadrinha toda a minha vida. O Senhor sabe de tudo a meu respeito. Então, o Senhor conhece as tuas emoções aí mais íntimas, mais profundas, mais reprimidas, quem sabe, suas frustrações pessoais, sabe, questões, traumas às vezes emocionais, situações que você carrega talvez por anos e anos, consigo mesmo, sem nunca poder abrir e falar sobre isso com ninguém. 20, 30, 40 anos com algo lá dentro de você, sem nunca ter falado sobre isso com ninguém. Porque não há ninguém a quem se possa falar, de repente. Ou mesmo que haja alguém que se possa falar, talvez essa pessoa não possa resolver a sua questão. Mas o Senhor pode. Amém? O Senhor pode. Hoje eu conversava com os meus filhos à mesa, exatamente sobre dessas questões que carreguei durante
um tempo na minha vida, muito tempo na minha vida. E de como Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, operou no meu coração e me curou. E me curou nas minhas emoções. Me curou desse trauma, dessa questão emocional. Será que não é um tempo desse para você? Porque Deus não quer que você viva com a sua alma amargurada. Pode ter certeza disso. Por isso você lê tantas vezes Davi e outros salmistas dizendo: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas? Por que estás angustiadas? Conversando consigo mesmo, com a própria alma, com o seu próprio ser interior mais profundo. E ele mesmo tinha a solução para a sua alma. Ele diz assim: espera em Deus, confia no Senhor, minha alma, porque Ele tem refrigério. O salmista, no Salmo 19, também diz isso: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A palavra de Deus traz refrigério para a nossa alma, traz cura, traz resolução. Sabe, você não precisa viver toda a sua vida com uma âncora, uma corrente amarrada a si mesmo, por um trauma, por uma questão, por algo aí dentro de você. Porque Jesus tem poder para fazer a obra completa em nossas vidas. Amém? Nosso corpo, alma e espírito. Por completo, por completo. E se nós pudermos crer, tudo é possível para quem crê. Então veja bem, você já entendeu o seguinte, que o tempo que você vive revela o modo como você deve agir. O tempo que você vive revela o modo que você deve agir. E qual é o modo de Deus agir para a sua vida agora? Já falei sobre o tempo e vou concluir falando sobre o modo. Você já entendeu então a pergunta que eu fiz no início? Qual é o tempo de Deus para a sua vida hoje? E nós lemos aqui alguns tempos que Deus nos permite, que nós passamos, que nós temos que lidar ao longo da nossa vida. Então, em primeiro lugar, preciso discernir o tempo. O tempo de Deus. Que tempo é esse que eu estou vivendo hoje, atualmente? Preciso discernir o tempo. É um tempo de curar. É um tempo de parar. É um tempo de falar. É um tempo de... Enfim. Você já entendeu. E com base no tempo que eu estiver vivendo, eu vou ter a revelação, eu vou ter o entendimento do modo, da maneira como eu devo agir nesse tempo. Porque, por exemplo, se vocês discernir que o tempo de Deus na sua vida hoje é um tempo de calar, você entendeu que o tempo de Deus na sua vida nesse momento é um tempo de ficar calado. Qual é o modo que você deve agir nesse tempo? Falar pelos cotovelos? Brigar? É o tempo de calar. O melhor para você, o modo de Deus para você nesse tempo, vai ser ficar o quê? Calado. Porque o tempo que você vive revela o modo que você deve agir. Então você precisa discernir o tempo para você entender a maneira como você deve agir nesse tempo. O que Deus espera, que atitude Deus espera de você nesse tempo. Então, qual é o modo de Deus, qual é o modo de agir de Deus para a sua vida agora? Novamente, não vai aparecer um anjo para te falar isso.
Deus está te dando um caminho. Qual é o modo de agir de Deus para a sua vida agora? Será que é o modo de Deus agir na sua vida? O modo que Deus quer que você haja nesse momento da sua vida? Talvez seja viver o luto. Se você está de luto, viver o luto e o choro, né? Se você estiver passando por isso. Porque é incrível a hipocrisia do mundo que nós vivemos hoje, né? Inclusive, quando você trabalha em algum local e tudo mais, e a pessoa está lá, perdeu um ente querido, um pai, por exemplo, uma mãe. E aí, não, você tem direito a ficar 3 dias em casa. E aí, como se no 4º dia a pessoa fosse chegar lá, como se nada tivesse acontecido. E ok, às vezes a pessoa vai, por uma questão de compromisso, vai ter que retomar suas atividades. Mas não significa que o tempo do luto passou na vida dela. Que o tempo de chorar passou. E se nós estamos num tempo disso, a maneira que Deus quer que a gente haja no tempo de chorar é fazendo o quê? Qual é a maneira que Deus quer que você haja no tempo de chorar? Que você chore, irmãos. Que você chore. Por isso as pessoas estão adoecidas, estão cheias de problemas, estão como uma bomba relógio. Porque muitas vezes nós não estamos nos respeitando, nem respeitando os tempos de Deus na nossa vida. Se é um tempo de rir, por outro lado, se é um tempo de rir, se é um tempo de dançar, se é um tempo de se alegrar, é isso, irmão. É isso. Mas o que o pessoal vai pensar, vai achar? Meu irmão, se o tempo de Deus para a sua vida, se o modo que Deus quer que você haja nesse momento é celebrar, é rir, é se alegrar no Senhor, faça isso. Porque volta a dizer, o mundo, ele jaz no maligno. O mundo, ele jaz no maligno. Nesse mundo jaz no maligno. E nesse mundo reina a hipocrisia. Então, agora existe uma cultura de ofensa, todo mundo se ofende com tudo. Se você está feliz, alguém se ofende. Se você celebra alguma coisa, alguém se ofende. Mas se esse é o tempo de Deus para a sua vida, se esse é o modo de Deus, que Deus quer que você haja nesse momento, se alegre. Se alegre no Senhor. As pessoas, elas muitas vezes, eu tenho visto isso com muita frequência, elas se esforçam para tornar um momento de alegria na sua vida em algo ruim. É impressionante isso. O momento é de alegria. Você tem um motivo para se alegrar. Você tem algo pelo que se alegrar. E muitas vezes as pessoas, vendo isso, vendo esse momento na sua vida, elas se esforçam, elas criam situações, elas criam problemas, para que aquele momento, que é um momento de alegria, se torne um momento ruim, um momento desagradável, para que você se sinta mal por estar alegre. Olha o absurdo, o cúmulo que nós chegamos. Então, meus irmãos, quem sabe o modo de Deus agir para a sua vida nesse momento é um modo de se afastar de algumas coisas. Talvez o que Deus queira de você, qual a atitude que Deus queira de você nesse momento da tua vida, é que você se afaste de algumas coisas. Ou até mesmo de algumas pessoas. Quem sabe o modo que Deus, a atitude que Deus espera de você nesse momento é que você se aproxime de algumas coisas.
Você se destacou, você se afastou e Deus está querendo que você se aproxime novamente. É um tempo de aproximar e você está se afastando. Quem sabe Deus queira que você esteja junto. Tome a atitude de estar junto nesse momento. Quem sabe Deus queira que você tome a atitude de estar só, estar mais recluso nesse momento. Ficar calado ou falar, eu não sei. Você percebe? O que vai dizer a maneira, o modo que você deve agir é o tempo que você está vivendo. Ficou claro isso? O tempo que você vive revela o modo como você deve agir. O tempo que você vive revela o modo que você deve agir. Então, pelo tempo que você estiver vivendo na sua vida, Deus está te dando discernimento sobre a maneira, o modo como você deve agir nesse momento. Será que você tem que lutar por algo? Será que a maneira de agir nesse momento da sua vida é lutar por alguma coisa? Ou é exatamente o oposto, abrir mão de algo? Porque tem o tempo de ganhar, mas tem o tempo também de perder. E certas perdas, na verdade, são ganhos. Só que a gente só entende depois, lá na frente. Né? Então, você precisa discernir. Mas será que eu devo lutar por isso? Será que eu devo abrir mão disso? Como eu devo agir? De qual modo, de qual maneira eu devo me comportar nesse momento? Será que é o tempo de amar alguma coisa ou o tempo de odiar alguma coisa? Volto a dizer, o tempo de odiar não se refere a pessoas, porque o segundo maior mandamento é amarás teu próximo, ou seja, todas as pessoas como a ti mesmo. Então, será que é o tempo de amar alguma coisa ou é o tempo de odiar alguma coisa que às vezes não está contribuindo no nosso relacionamento, na nossa vida com Deus? Será que é o momento de você agir, de você fazer guerra ou de você aproveitar a paz? Tem um momento, se você estiver num tempo de guerra e você se relaxar e você deitar no sofá, o tempo de guerra vai passar por cima de você que nem um rolo compressor. Porque o tempo é de guerra. E no tempo de guerra você tem que fazer o quê? Guerrear. Porque o tempo de guerra é matar ou morrer. Claro que isso não é literalmente, né? A gente sabe que a nossa guerra, a nossa luta, ela não é contra pessoas, mas ela é espiritual. Nós guerreamos espiritualmente. Às vezes você está passando por um momento de guerra espiritual, de levante de Satanás, do inferno contra a sua vida, e não adianta fingir que não está acontecendo. Não adianta também, às vezes, continuar no mesmo ritmo de sempre. É um momento que, sim, às vezes se você está num tempo de guerra, você vai ter que orar mais, você vai ter que buscar mais, você vai ter que jejuar mais, você vai ter que guerrear com as armas que a palavra de Deus nos ensina. Você vai ter que meditar mais na palavra. Você vai ter que se revestir da armadura de Deus. Senão você será derrotado. Está querendo agir, está querendo se comportar como se estivesse num tempo de paz, mas está num tempo de guerra. Mas o oposto também é verdade. Às vezes Deus está te dando um tempo de paz e você está
caçando problema. Está querendo arrumar problema, caçando, procurando o diabo em coisa que não tem nada de diabo. Deus está te dando um tempo de paz. Voltando lá, eu vou fechar no capítulo 8, versículos 5 e 6. 8, 5, 6. Então a parte B diz assim: e o coração do sábio o quê? Discernirá e o juízo. O 6, porque o seu juízo. Amém. Juízo ali é o que eu estou chamando de modo. Ao seu tempo e o seu modo, o seu juízo. Então veja bem, volta lá no versículo 5, por favor. E o coração do... Coração de quem? Sábio. Vai fazer o quê? Discernirá. Então veja bem, quando o nosso coração está em Deus, quando o nosso coração aqui quer dizer o nosso eu interior, o nosso homem interior. Sabe, aquele ser mais profundo dentro de nós. Quando que aqui a Bíblia está chamando de coração? Quando o nosso coração está em Deus, ou seja, quando nós estamos em plena submissão, em plena obediência ao Senhor, qual é o resultado disso? Nós nos tornamos o quê? Sábios. Sábios. Sábios para quê? Para lidar com as questões, com as situações. Sábios para lidar com as circunstâncias da vida. Olha, e o coração do sábio. Ele não falou assim, olha, vai aparecer um anjo para você. E ele vai te falar o tempo e o modo. Não. Ele fala, ó, o coração do sábio vai discernir qual é o tempo e qual é o juízo, o modo. Mas é qualquer coração? Não. É o coração do sábio. E como se tornar um sábio, segundo a palavra de Deus? Se submetendo, tendo comunhão com Deus, meditando na palavra de Deus, vivendo uma vida dedicada a quem? A Deus. Porque essa sabedoria aqui que ele está falando, essa sabedoria não se encontra nas salas de aula de uma escola ou de uma faculdade. Não tem curso para isso. Numa escola, numa sala de aula. Não é assim que funciona. Essa sabedoria aí, ela vem do alto. Amém, queridos? Ela vem do Senhor. Ela vem de Deus, que nos torna, que nos dá corações sábios. Moisés também fala isso lá no Salmo 90. Senhor, nos ensine a contar os nossos dias, de tal maneira que nós alcancemos corações sábios. Ou seja, há uma promessa na palavra para aquele que é fiel, que é temente a Deus, que se submete humildemente ao Senhor, que é obediente ao Senhor. Há uma promessa de que Ele nos dará um coração o quê? Sábio. E um coração sábio, amados, com a sabedoria do céu, é o fim de todas as suas angústias, de todos os seus problemas, sobre como lidar com todas as circunstâncias dessa vida que eu falei aqui. Tanto aquelas circunstâncias que estão além do nosso controle,
quanto aquelas que estão dentro do nosso controle. Por que os consultórios estão lotados? Os consultórios de aconselhamento, de terapeutas e por aí vai. Por que estão lotados? Porque as pessoas estão em busca de discernimento para as suas vidas. Elas querem saber o que fazer, como agir, qual é o momento da vida delas, que atitude tomar. Elas estão em busca disso. Mas veja bem, essa sabedoria não vem dos homens, essa sabedoria vem do alto. Essa sabedoria vem do alto. Veja bem, olha, isso aqui é um tablet, certo? Eu não sei mexer nisso aqui. Se precisar der um defeito aqui, eu não vou saber abrir isso aqui e consertar. Porque eu não fiz isso. Eu não entendo nada disso. Mesmo que eu possa entender alguma coisa aqui, como usar e tudo mais, mas eu não conheço todos os segredos, todas as coisas, todos os detalhes acerca disso. Agora, se ele apagar aqui, se ele der um defeito, e eu pegar ele com defeito e der na mão de quem criou isso aqui, na mão do inventor, do criador disso aqui, ele não só vai encontrar o problema, como saberá como resolvê-lo, sim ou não? Ok. Então o meu ponto é o seguinte: quem criou o ser humano? Quem foi? Então, quando o ser humano, entre aspas, tá? Dá defeito, quem melhor para diagnosticar e quem é que vai ter a solução total e definitiva? Somente Deus. Entende? Então, amados, independente do tempo que nós vivemos, as promessas do Senhor ainda estão de pé. Independente do tempo que você esteja vivendo na sua vida, as promessas do Senhor ainda estão de pé. Não defina a sua vida por esse tempo que você vive, porque, vamos combinar, a gente viu aqui, e a gente leu aqui há alguns tempos, não significa que são todos que existem. Existem mais. Ali ele fez uma lista só para a gente entender que a vida não é feita de um tempo só, mas tem vários tempos, várias fases diferentes. Mas você viu, se você observou ali, você viu que tem tempo ali que é muito bom, muito agradável. Por exemplo, tempo de rir. O nome já fala. É coisa boa ou coisa ruim? Mas lá também tem o tempo de chorar. E o tempo de chorar nem sempre é agradável de passar por ele. Mas uma coisa importante sobre os tempos, o tempo de Deus, que na verdade é o tempo nosso. Uma coisa importante sobre os tempos da vida, os tempos de Deus para a nossa vida, é que nenhum deles vai durar para sempre. Especialmente aqueles que não são agradáveis. Porque ruim nenhum deles é. Você viu a palavra dizendo que há propósito em todos eles. Então, até no tempo de chorar, no tempo de dor, há propósito de Deus nisso, em que nós vivamos, passemos por isso. Então, meu irmão, eu quero te convidar a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, e quero orar com você nesse momento, acerca dessa palavra.
Senhor nosso Deus, eis aqui, Pai, o teu povo com corações quebrantados e contritos diante do Senhor, porque reconhecemos que não temos controle sobre os tempos que vêm sobre a nossa vida. Não podemos controlar o tempo, porque isso está debaixo da tua soberania, do teu querer, da tua vontade, está além de nós. Mas a nossa responsabilidade está exatamente no modo de agir, na maneira de agir, em cada tempo que o Senhor nos permite viver. Então, ó Deus, o que eu peço ao Senhor é que o Senhor nos dê esse discernimento nesta noite. Que o Senhor dê discernimento ao teu povo sobre o tempo que cada um aqui esteja vivendo. Para que ele ou ela perceba que esse tempo, por mais desagradável que o seja, ele não vai durar para sempre. Há uma promessa do Senhor, de por meio desses tempos, nos dar um coração sábio, um coração que sabe discernir cada estação, cada época, cada tempo da nossa vida, e que sabe agir, porque tem o discernimento do Senhor, tem a sabedoria do alto, tem o Espírito Santo que nos orienta, que nos guia a toda a verdade, que nos guia, Pai, a fazer a Tua vontade, a Te agradar em tudo. Por isso, Senhor, independente do que estejamos passando, do tempo que estejamos vivendo, nós queremos nos levantar em obediência ao Senhor e reafirmar e dizer que o Senhor é o nosso Deus, que nós confiamos em Ti, que as promessas do Senhor sobre as nossas vidas não falharam e não falharão, porque Tu és fiel, Tu és todo-poderoso. O Senhor não pode mentir, não mente jamais. E ainda que o tempo que vivemos não condiga com as promessas que o Senhor nos fez, nós sabemos que esse tempo haverá de passar. Assim nós cremos. E nós oramos nessa confiança e nessa fé, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.